milhares de pessoas em todo o Brasil, ajudando líderes, profissionais, seres humanos a buscarem ser a sua melhor versão, eu percebi um padrão que se repete com muita frequência em pessoas que estão sofrendo, que não estão atingindo tudo aquilo que poderiam ser. E esse padrão é a autocrítica. É claro que é muito importante a gente ter um olhar crítico, ter um bom senso para perceber se a gente não está fazendo coisas que não são certas, que vão prejudicar terceiros, mas as pessoas autocríticas, elas têm um olhar até um pouco narcisista sem perceber. E por que narcisista? Porque elas pensam que o mundo inteiro está prestando atenção nelas. O que as pessoas vão pensar do que eu estou fazendo? E a resposta sobre isso que eu costumo dar a elas é: você não é tão importante quanto você pensa. O mundo, a sociedade não está esperando e olhando para você para te julgar, para te avaliar. Na verdade, cada pessoa segue a sua vida e não está muito preocupada com o que você faz. Mas quando você dá importância para o que elas vão pensar, quando você fica se preocupando, um ato de profundo narcisismo, sem querer, na verdade, você está dando a elas o poder de definir o seu valor. Então, quando a gente começa a pensar sobre aquilo que nós queremos ser, o primeiro ponto que a gente tem que parar para pensar é se a gente não está dando muita importância para o que os outros vão pensar. Isso é um ponto que costuma bloquear muito o potencial humano a partir dessa referência. E é interessante que uma pesquisa feita na Califórnia com mais de 3 mil pessoas que estavam à beira da morte fez a seguinte pergunta entre várias: do que você se arrepende na sua vida? E foi interessante que das 3 mil pessoas, nenhuma se arrependia de alguma coisa que fez. Porém, todas se arrependiam de coisas que não fizeram, de pedidos de desculpa que não deram, pensando o que a pessoa diria sobre isso, de ações que não fizeram, de não ter dito para aquela pessoa eu te amo, porque será que ela vai me compreender? Será que ela vai reagir da forma como eu espero? Ou seja, elas se pouparam por medo da reação do outro. Agora, quando perguntaram para essas pessoas por que você não fez o que você poderia ter feito, a resposta foi a mesma para as 3 mil pessoas: eu tive medo da reação da outra pessoa. Então, todos os dias, a vida bate na sua porta e lhe pergunta: que sentido você vai dar para a sua existência? O que você vai fazer com os talentos que lhe foram dados, com o potencial que está aí? Quando você morrer, você vai chegar na frente do Papai do Céu e vai dizer: eu não fiz porque eu tive medo? Coragem é uma palavra belíssima que vem de agir com o coração. Então, quando a gente vai agir, a gente tem que olhar para o nosso coração e dizer: o que está sobrando aqui dentro? Será que eu vou ter a coragem de ser a minha melhor versão? Será que eu vou ter a coragem de dizer para as pessoas que precisam ouvir que eu as amo? Será que eu vou dizer para o meu cliente que ele é importante para mim? Será que eu vou dizer para os meus filhos que eles são relevantes? Ou será que eu vou dizer, ao visitar meu coração, eu tive medo? Um fato é certo: todas as pessoas que conquistam a grandeza em suas vidas, que atingem grandes carreiras, que produzem grandes empresas, que fazem a diferença no mundo, cometeram severos erros. Caíram, erraram, se arrependeram, pediram desculpa, mas não tiveram medo de fazer. E não fizeram das suas quedas uma desculpa para deixar de fazer. Eles tiveram resiliência, eles aprenderam com seus erros e disseram: dessa vez eu errei, da próxima eu vou acertar. Assim, se sua vida não está sendo aquilo que ela poderia ser, peço a você que nesse momento se questione sobre 2 coisas muito importantes. Quais são seus potenciais e qual é o seu propósito? A questão não é se você vai errar ou não, se você vai falhar ou não, porque certamente você vai. Quem tenta, quem faz, erra. Quem não faz, já está errado. A pergunta que você tem que se fazer é: quais são os potenciais, quais são os talentos que eu tenho? Porque esses talentos estão sendo solicitados no mundo, existem oportunidades para você, existem necessidades que estão chamando pelos seus talentos. Agora, se você olhar para si e não reconhecer que você é uma pessoa especial, se você não reconhecer que esses talentos podem fazer a diferença, você dirá que teve medo. Ou seja, o medo foi mais forte do que a sua vocação, o medo foi mais forte do que os seus talentos, o medo foi mais forte que o seu propósito. Algo que eu tenho percebido é que uma vida plena é uma vida vivida em coragem. É uma vida no qual eu diariamente me questiono, eu supero meus medos em prol de algo que eu acredito. Ou seja, no final do dia eu olho e percebo que, apesar de eu ter tido medo, eu enfrentei meus medos. E eu enfrentei meus medos não porque eu seja corajoso, mas porque eu tive o desejo de estar a serviço de uma causa que era maior do que eu, de uma causa que me convidou a me superar. Todos os dias é uma superação. A superação dos nossos medos em direção ao nosso talento, em direção ao nosso propósito. Pergunte-se se os seus talentos, se o seu propósito está falando mais alto que os seus medos, e assim transforme a sua vida.